O que é ginástica laboral? Para que ela serve? Quais são os objetivos da ginástica laboral? Quais são os tipos de ginástica que existe que a gente pode aplicar nas empresas? Qual o melhor horário para se aplicar a ginástica? Então essas são algumas perguntas que eu vou responder aqui hoje nesse vídeo, falando sobre ginástica laboral, conforme prometido durante a semana. A ginástica laboral, ela leva esse nome porque são exercícios que são executados dentro da própria empresa, dentro do próprio local de trabalho, no ambiente laboral, né? Então a palavra laboral, ela vem de labor, que significa trabalho, né? Então a ginástica laboral são esses exercícios feitos no próprio local de trabalho. Pode ser no próprio posto de trabalho, sem que o trabalhador tenha que se deslocar muito para executar esses exercícios, ou então pode ser num local próximo, um espaço físico específico que a empresa tenha determinado para a execução dessas atividades de exercícios, ok? É interessante que a ginástica laboral seja executada próximo do posto de trabalho ou próximo do local de trabalho, porque uma das características da ginástica é que ela tem uma curta duração de tempo. Então, se a empresa determina um local que é muito distante do posto de trabalho, perde-se muito tempo, né? Porque a ginástica ela é feita durante 10 a 15 minutos, então é um período muito curto mesmo, né? E se a pessoa ainda perder mais 5, 10 minutos para se deslocar até um local onde vai ser executada a ginástica, então essa parada, né, de produção acaba se estendendo demais sem necessidade. Então, quanto mais próximo do local de trabalho, melhor, né? E se possível, feito ali mesmo, no próprio local de trabalho, no próprio posto de trabalho, sem o deslocamento do funcionário. E quais são os tipos de exercícios que um professor ou um instrutor deve passar para os funcionários na execução da ginástica laboral? Bom, os exercícios, eles têm que ser de fácil execução, né? Não podem ser exercícios muito complexos. Primeiro, por uma questão de espaço físico, né? E segundo, pelos objetivos da ginástica mesmo, né? A gente não quer que aquele trabalhador ele canse com aquela atividade ou que ele exija demais daquela musculatura para executar esses exercícios. Muito pelo contrário, né? O objetivo da ginástica é que haja uma compensação daquela musculatura que foi trabalhada durante a atividade laboral, relaxar aquela musculatura, né? Minimizar o processo de uma possível fadiga que possa existir pelo trabalho na posição em pé ou mesmo muito tempo na posição sentada, fazer essa compensação dessa musculatura, aumentar o fluxo sanguíneo, né? Então esse é o objetivo da ginástica, a gente vai falar um pouquinho mais dos objetivos mais pra frente. Então os tipos de exercícios, eles têm que ser simples, né? Normalmente são exercícios ativos, mas na grande maioria são os alongamentos, e eles podem estar associados a exercícios de respiração também, que ajuda a promover o relaxamento. Durante os exercícios, os professores também podem utilizar de alguns recursos, né, que vão tornar aquela ginástica, aquela atividade mais dinâmica, mais recreativa, para não ficar aqueles exercícios tão monótonos, né, todo dia fazendo as mesmas séries de alongamento. Então eles podem usar de alguns recursos. São recursos como bastões, bolinhas, algumas faixas para promover ajudar, né, a promover o alongamento, bolas, né, bambolês. Mas esses são pequenos recursos que a gente pode inserir no programa de ginástica e nunca recursos que exijam força, né? Então ninguém vai fazer abdominais ou flexões, né? Ou exercícios com peso. O objetivo é justamente o contrário, né? O objetivo é justamente relaxar a musculatura, compensar a musculatura. Então tenham sempre isso em mente. Então lembre-se, a ginástica laboral são exercícios de baixa intensidade, né? Então é um período curto de tempo com exercícios de baixa intensidade. E quais são os objetivos, né? O que a gente pode levar para esses colaboradores como benefícios na implantação de um programa de ginástica laboral?
Bom, a gente vai trabalhar todo o sistema esquelético desse colaborador, dessa pessoa que vai estar praticando a ginástica laboral. A gente vai estar trabalhando o sistema cardíaco e respiratório, certo? Então, isso ajuda nas doenças ocupacionais, tanto nas LE, né, nas lesões por esforços repetitivos, como também na redução da ansiedade, do estresse, né? Então, isso também é um benefício. Ajuda a melhorar a disposição daquele trabalhador, tirando ele por alguns minutos daquela atividade laboral e promovendo alguns exercícios que possam distrair, que possam tirar o foco dele que está ali no trabalho por alguns minutos e promover o aumento dessa disposição. Importante também é a conscientização corporal que o trabalhador adquire quando se exercita, né? Então, praticando esses exercícios também há uma melhora da consciência corporal, né? E além do que, vai combater aquele esgotamento, né, que ele adquiriu durante o dia e reduções dessas fadigas musculares, né? Muitas vezes pela manutenção de uma mesma postura, seja ela em pé ou sentada, né? A gente já falou disso algumas vezes. Então, esses são os principais objetivos da ginástica laboral para o trabalhador. E quais são os tipos de ginástica que existe, né? Então, existem algumas classificações para a ginástica laboral e as principais levam em consideração o horário em que ela é aplicada. Então, a primeira que a gente tem seria a ginástica preparatória. Ela leva esse nome porque os exercícios eles são feitos antes de se iniciar o expediente de trabalho. É importante ressaltar que, mesmo ela sendo no início ou no final, ela tem que ser feita durante a jornada de trabalho, tá? Então, assim, o trabalhador, ele não precisa chegar mais cedo do seu horário de trabalho ou sair mais tarde para poder praticar a ginástica laboral. Ela impreterivelmente precisa estar dentro da jornada de trabalho, seja ela no início, no meio ou no final do turno, tá? Então, a preparatória leva esse nome porque ela é feita antes, né, dele começar a iniciar as suas atividades laborais. A ginástica laboral compensatória, por sua vez, ela é executada durante a jornada de trabalho. Então, se estabelece lá um horário, né, durante a jornada de trabalho, onde se faz essa quebra, né, da jornada para se executar os exercícios. Normalmente os exercícios eles vão fazer a compensação daquela musculatura que foi mais requisitada durante as atividades laborais. Então, por isso que é importante para o profissional que vai implantar o programa de ginástica laboral, ele ter essa avaliação inicial, né, conhecer o trabalho daquele funcionário, daquele colaborador, para poder aí sim montar o programa de ginástica. Então, esse é o segundo tipo, né, da ginástica, que é a ginástica compensatória. E o terceiro e último tipo é a ginástica de relaxamento. Então, esse tipo de ginástica é feito no final do turno de trabalho. Então, um pouco antes do trabalhador finalizar o seu turno, ele sai para fazer os exercícios, promover aquele relaxamento muscular na musculatura também que foi requisitada durante as atividades laborais. Então, esse também é um tipo de ginástica laboral que é usado nas empresas. Bom, a gente falou então dos benefícios da ginástica laboral para os colaboradores, para os trabalhadores, e quais são os benefícios da implantação de um programa de ginástica laboral para as empresas, né? O que a empresa ganha quando ela implanta um programa de ginástica laboral? Primeiro, se a gente está falando de saúde, né, de exercícios, de promover a saúde para esses trabalhadores, a gente vai ter um reflexo muito positivo no ambulatório, né? Então, possivelmente a gente vai ter uma redução das queixas de dores musculares ou mesmo de outras doenças, né, ocupacionais como ansiedade, depressão, enfim. E se a gente tem uma menor procura ambulatorial, a gente acaba reduzindo índices de absenteísmo, índices de afastamento, há uma redução no custo dos planos de saúde, então impacta muito positivamente no ambulatório. Uma outra questão é que quando o colaborador ele participa de um programa como esse, ele tem a sensação e ele consegue se sentir protegido, cuidado pela empresa,
né? Então, assim, a empresa que implanta um programa como esse, ela mostra para os seus funcionários que ela está preocupada com a saúde deles, né? Que ela quer promover uma melhora naquele ambiente de trabalho. Então, isso acaba fazendo com que os trabalhadores tenham uma imagem positiva da empresa, né? A empresa seja vista com essa imagem positiva. Esse também é um excelente ganho com o programa de ginástica laboral. Obviamente que todos esses ganhos e esses benefícios, eles vão ser alcançados com um programa de ginástica laboral bem executado, bem estruturado e muito bem implantado. E o que se precisa então para que esse programa de ginástica laboral tenha sucesso? Primeiro, há de ser feito por profissionais habilitados e capacitados, né? Então, quem que pode aplicar e implantar um programa de ginástica laboral? Profissionais de educação física ou fisioterapeutas, né? Eles têm o conhecimento técnico para fazer esse tipo de trabalho. Como que deve iniciar esse trabalho? Não é chegar na empresa e começar a fazer exercício sem planejamento, né? Então, inicialmente, esse profissional, ele tem que ir até os postos de trabalho, ele tem que conhecer quais são todas as funções, quais são todas as atividades que aquele trabalhador executa, fazer uma lista de exercícios que vá promover essa compensação muscular. Então, os exercícios, eles têm que ser direcionados para aquela musculatura requisitada durante a atividade laboral. Por isso que muitas vezes, de um departamento para o outro, os exercícios vão ser diferentes, né? Então, se a gente tem, por exemplo, escritórios onde as pessoas, a maior parte do tempo, estão trabalhando sentadas, durante a ginástica laboral, eu vou colocar esse trabalhador em pé, em movimento, né? Eu vou fazer com que ele saia daquela postura que ele já ficou estaticamente por muitas horas. E, ao contrário, em muitas outras funções onde o trabalhador trabalha mais tempo em pé, eu vou fazer justamente o contrário. Eu vou, de repente, usar colchonetes ou até cadeiras, né, para poder fazer o descanso e a compensação daquela musculatura de membros inferiores. Então, ao se implantar esse programa, a gente tem que ter muito bem feito essa análise, né? Essa análise das atividades que são executadas para aí se planejar quais serão os exercícios e como isso vai ser aplicado durante o programa de ginástica laboral. Outra coisa importante durante o processo de implantação é o horário, né? Que horário que eu vou fazer a ginástica? Isso depende muito de cada empresa, né? Então, tem empresas que muitas vezes, alguns setores, é impossível parar durante a jornada de trabalho. Às vezes depende de máquinas que não podem ser desligadas, que não podem ter essa quebra, né, durante a jornada. Então, muitas vezes, para esse setor ou para esse tipo de empresa, a ginástica vai ter que ser feita ou no início ou no final da jornada, na troca de turno, né? Então, tudo isso vai variar muito de acordo com a empresa. Esse programa, ele tem que ser elaborado junto com outros profissionais da empresa, seja do ambulatório, coordenadores de produção. Eles precisam estar envolvidos para participar, né, dessa primeira programação aí, desse planejamento, para que a ginástica tenha sucesso, né? Não adianta a gente implantar a ginástica laboral num determinado horário onde os trabalhadores não conseguem parar, né, o trabalho para poder participar. Então, obviamente, a gente não vai conseguir ter resultados positivos. Eu tive experiência em algumas empresas que queriam que, ao invés de se ter um profissional diariamente na empresa para aplicar a ginástica, para aplicar os exercícios, que esse profissional treinasse multiplicadores, né? Quem seriam esses multiplicadores? Seriam funcionários da própria empresa, muitas vezes líderes de produção, enfim, eles designariam algumas pessoas para serem treinadas e essas pessoas passariam os exercícios para os demais funcionários.
É uma prática que não é muito bem vista, não é muito bem aceita, por dois motivos. Primeiro, porque aquele profissional, por mais que ele receba um treinamento, né, por mais que ele seja orientado por um profissional habilitado, ele não tem conhecimento técnico, né, para poder fazer essa atividade. E segundo, que pode gerar aí para a empresa um futuro problema trabalhista, né, por ele estar exercendo uma função ali que não é da competência dele, não é da capacidade dele. Então a gente deve evitar esse tipo de ginástica laboral através de multiplicadores. Quem que normalmente contrata, né, os profissionais para poder implantar esse tipo de programa, né, para o programa de ginástica laboral? Normalmente essa demanda vem ou do RH, né, do Departamento de Recursos Humanos, ou do ambulatório, né, pelo sistema de saúde da empresa, ou até da segurança do trabalho. Então, quem é responsável ali pelo SESMIT, né, o departamento ali de segurança e medicina do trabalho, acaba procurando esse programa como uma alternativa, né, é uma ótima alternativa, né, para a empresa que está com um grande número de queixas, uma procura ambulatorial muito grande, né, então com certeza um programa desse ele é muito benéfico, reforçando que tem que ser um programa muito bem implantado, muito bem estruturado, né? Tem que haver esse estudo antecipado para que o programa tenha sucesso. Então era isso, gente, que eu tinha para dizer para vocês. A gente falou um pouquinho do que é a ginástica, dos conceitos, dos objetivos, né? A gente falou dos tipos da ginástica, dos horários que elas podem ser aplicadas, né, os tipos de exercícios que são executados, os profissionais que podem fazer essa atividade, os profissionais que procuram esses profissionais para implantar a ginástica. Então eu fiz um apanhado geral, né, e eu quero deixar aqui o meu convite para você que ainda não me segue, me seguir aí no Instagram, me seguir no canal do YouTube, esse vídeo também vai estar lá. Encaminhe esse vídeo para pessoas que você acha que possa se interessar pelo assunto, tá? E se você tem interesse em trabalhar com ginástica laboral, gosta dessa área ou já trabalha, me manda um direct, né, para que eu possa te ajudar, ou me mande sugestões para que a gente possa manter esse contato, tá bom? Obrigada, até mais!